Então, muito boa tarde para todos. Eu sou Nina Lino Gomes, vou coordenar agora a próxima mesa. É um prazer estar aqui com todos vocês e com todas vocês. É muito bom ver essa plateia com tantos jovens, né? Tantas pessoas jovens, sem desmerecer a nós que já passamos dos 15, né? Mas que é muito bom ver a universidade com essa juventude negra, destemida, intelectualizada, discutindo um tema como esse, da decolonialidade. Isso é muito importante. E também é muito bom que nós tenhamos também jovens brancos e de outros grupos étnicos também conosco aqui, na parceria, aprendendo sobre, né, discutindo sobre as questões raciais. E eu acho que é um pouco o microcosmo do que nós queremos para a Universidade Pública Brasileira, né? É a presença de negros e negras, é a presença de estudantes de outros grupos étnico-raciais, mas que a gente possa ver essa diversidade étnico-racial presente na universidade e principalmente essa diversidade étnico-racial negra, já que nós somos 53% da população desse país, não é mesmo? Então é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Joás e toda a equipe do evento por me convidarem para poder participar dessa mesa. A mesa redonda de agora chama-se Descolonizando as Ciências Sociais e eu vou chamar então os professores que comporão a mesa e vão nos brindar com as suas reflexões. O primeiro tema, Descolonizando a Antropologia em busca de metodologias emancipatórias, eu chamo o professor Osmundo Araújo Pinho, da UFRB. Prazer, professor. Eu chamo também com o tema Convergências entre Intelectuais do Atlântico Negro, Guerreiro Ramos, Franz Fanon e Dubois, o professor Joás Bernardino Costa, da UFRB. E com o tema Em Busca da Sociologia Negra Brasileira, eu chamo o professor Ivair Augusto Alves dos Santos. Obrigada, Ivair. Então, as palestras elas serão nessa sequência que eu falei, e os nossos convidados terão 20 minutos para sua fala, acrescido de mais 5 minutos. Como coordenadora da mesa, nós fazemos aquele papel de mediação do tempo. Então, quando estiver faltando 5 minutinhos, eu aviso a cada um de vocês, para que vocês possam concluindo a fala. E nós vamos começar, então, com o professor Osmundo Araújo Pinho, e eu vou apresentá-lo para vocês, uma parte do currículo do professor. O professor Osmundo, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e o doutorado em Ciências Sociais pela mesma instituição. Ele é professor adjunto 4 no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cachoeira, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo e também no mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos povos indígenas da mesma universidade. O professor Osmundo, ele também é colaborador do programa de pós-graduação em estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia e entre 2013 e 2014 ele cumpriu o estágio pós-doutoral como Visiting Scholar no African and American Diaspora Studies Department da Universidade do Texas em Austin. Ele tem experiência na área de antropologia e estudos culturais, com ênfase em teoria antropológica e em antropologia das populações afro-brasileiras e da diáspora, atuando principalmente com os seguintes temas: relações raciais, sexualidade e gênero. Ele é autor do livro O Mundo Negro, Hermenêutica Crítica da Reafricanização em Salvador, Uniafro-FRB, NEAB, de 2010, e co-organizador de uma série de outras publicações. Então, com vocês, professor Osmundo.
Boa tarde a todas, a todos. Como os outros e as outras que me antecederam, quero expressar aqui o meu entusiasmo por compartilhar com vocês todas, vocês todos, esses momentos aqui que temos vivido, não? De reflexão, de debate crítico, como foi apontado pelo professor José Jorge. É um momento único, não? Eu acho que podemos experimentar aqui e, quiçá, seja mais uma etapa nessa longa jornada que nós temos construído, que não começou hoje, nem ontem, não, para fazer frente à empresa colonial, à colonialidade do poder, ao capitalismo globalizado, ao patriarcado, à heteronorma, a outras formas de opressão. Não. Eu vou apresentar aqui um trabalho, quer dizer, um recorte de um trabalho maior, não, que desenvolvi para uma atividade interna de nosso grupo em Cachoeira, na UFRB, e eu vou pedir licença a vocês, aos colegas aqui, para ler. São apenas 6 páginas, em benefício da objetividade e da clareza, assim eu espero. Não? Bom, gostaria de refletir aqui brevemente sobre e ou a partir da contingencialidade de nossa pesquisa na escola pública em São Félix, Bahia. Eu peço que vocês vejam aqui, a gente tem um pouco a ideia do que é São Félix, não? Um pouco a paisagem ambiental, histórica, arquitetônica, não? Mas não falou. São Félix é a cidade irmã de Cachoeira, onde está sediado o Centro de Artes, Humanidades e Letras, onde eu atuo como professor. As duas cidades estão unidas por essa ponte, não? A região também, como já apontado aqui, é o cenário de uma tradição, de diversas tradições, não, africanas, afro-baianas, afrodescendentes, não, no contexto baiano, como por exemplo a Irmandade da Boa Morte, não. Então nesse ambiente, em meio a essa densidade histórica, não, que não devemos esquecer também a mesma historicidade marcada pela violência colonial escravista que nós buscamos desenvolver então nosso trabalho lá. Não. Então buscando a sistematicidade provisória a determinadas dificuldades ou problemas que se colocam muitas vezes em termos práticos e políticos, mas que ganhariam, esperamos, maior alcance crítico e razoabilidade a partir das interconexões teóricas e metodológicas que propõe fazer aqui, então, que avanço essas reflexões, não? Levando em conta que o processo de nossa investigação sobre a produção de subjetividades masculinas racializadas sobre os quadros institucionais do Estado e em relação contraditória com o mercado está em curso, as notas teórico-metodológicas que avanço aqui se fazem no calor da hora e como etapas de uma reflexão in progress sobre o significado do trabalho de campo antropológico e do engajamento crítico de uma antropologia desconfortável com as posições de poder tradicionalmente associadas à epistemologia ocidental ou eurocêntrica. Nesse sentido, e evitando as armadilhas tanto do positivismo vulgar quanto do subjetivismo, e eu posso explicar depois, enfim, o que eu quero dizer com subjetivismo, que espero que não, enfim, eu espero não ser confundido, não, quando eu falo em subjetivismo, em avançar alguma crítica à ideia de subjetividade. Não é exatamente isso, não. Enfim, depois podemos discutir um pouco melhor, e também a minha própria posição de sujeito como homem negro homossexual envolvido nesse processo. Não? Nesse sentido, então, evitando essas armadilhas, propomos refletir sobre a nossa prática localizada em conjunção a uma consideração mais ampla sobre a antropologia crítico-engajada levada a efeito por pesquisadores, eles próprios, como nós, não, excêntricos, com relação a posições de sujeito identificadas com a matriz da supremacia branca global, o patriarcado e a heteronorma. Convém definir minimamente esse objeto multifacetado e certamente disputado, ou seja, masculinidades negras ou subjetividades masculinas racializadas. Nosso objetivo acadêmico principal é definir a produção de subjetividades masculinas racializadas, ressaltando as categorias e estruturas de sentimento que articulam de modo problemático e contraditório os sujeitos com os quais interagimos e as estruturas do Estado, a escola pública e a polícia, por exemplo, não, e do mercado, a indústria cultural, e, por exemplo, elementos do vestuário recompostos não como elementos dessa construção subjetiva.
Sob o abrigo dessa temática mais geral, no tema da masculinidade, outras questões se movem. Por exemplo, a dissidência de gênero, o corpo negro, a defasagem dos rapazes na escola, as formas subjetivadas da violência, a articulação do pagode baiano como discurso cultural periférico, etc. A unidade de análise, então essa apenas mostrar para vocês aí a logomarca do projeto, que busca de algum modo dialogar um pouco com esse imaginário iconográfico da juventude negra racializada na Bahia. Brincadeira de Negão, que é o nome do projeto, também é o título de uma canção, de uma música do pagode baiano, do funk, que é um pouco uma síntese de elementos contraditórios que se articulam nessa produção de masculinidade, né? Bom, a unidade de análise, ou de pesquisa, é o Colégio Estadual Rômulo Galvão, e essas coisas, a unidade de análise e o sítio, não são exatamente a mesma coisa, por óbvio, mas coincidem com uma superposição de uma cena territorializada e institucional. E por que institucional? Ofereceria limites para a circunscrição dos agentes. E aí, nesse caso, muitos problemas, obviamente, aparecem. Porque se o nosso compromisso é, em primeiro lugar, com um ponto de vista nativo e, ao mesmo tempo, com práticas emancipatórias de pesquisa, ou seja, dialógicas, horizontais e críticas, a instituição escolar pode ter, e tem, vocês sabem, eventualmente, outros compromissos que estão então, em conflito com os nossos interesses e, também por óbvio, com os interesses dos jovens. Não? Em Etnografia e Imaginação Histórica, Ji e John Komaroff estabelecem como a antropologia social desenvolve o seu método e confronta as questões estabelecidas teoricamente pela tradição etnográfica anterior, representando, na duração de sua própria constituição, um equilíbrio dialético entre fato e valor, o que poderemos traduzir de outra forma como uma contradição entre objetividade e ideologia. Os fatos da vida social, sobre os quais se debruça o antropólogo, têm sua mesma objetividade definida socialmente como obviamente significativa, pela mesma ideologia, não? E pela construção, não, claro, a ideologia que informa o mundo da vida e o horizonte de sentido que também está presente na mesma produção de ciência, claro, não? E pela construção perspectiva do ponto de vista, valor e categorias dos sujeitos investigados decalcados pela matriz interpretativa do etnógrafo. Ora, ele próprio, o etnógrafo, é um sujeito de sua própria imaginação política e social, definido em um contexto histórico. Os valores e as marcas da estruturação histórica das sociedades e complexos culturais que definem o mesmo lugar do nativo como sujeito não se ausentam da definição do etnógrafo também como sujeito. Como então insistem os Komaroff, não se trata de mera comunicação intersubjetiva ou de um encontro dialógico entre duas posições em um jogo marcado pela, entre aspas, entre comilhas, pela razão comunicativa, mas da mesma definição de uma zona de contato, eventualmente conflituosa, assimétrica, não? Entre identidades distintas e historicamente situadas. E nesse caso, a historicidade dos contextos define a historicidade dos sujeitos, articulados em multivalentes espaços, não meramente locais ou globais, mas entremeados em escalas distintas de determinação, que é muito evidente para o caso das culturas juvenis, né? A nossa tarefa na antropologia é produzir o sentido sistemático e objetivo de uma prática ou discurso que é fundamentalmente histórico e ideológico, ou seja, definido por relações de poder. E nesse sentido, objetividade só pode ser historicidade. Eu lembro como Franz Fanon diz, no mundo colonial a objetividade sempre está contra o nativo, né? Então o que eu aqui busco apontar é como podemos pensar na objetividade como historicidade, já marcada por desigualdade, conflito, poder, não, e isso, o resto de elementos que nós conhecemos, não? Charles Hale e outros acadêmicos têm pressionado esse movimento de autoconsciência crítica para além das elucubrações epistemológicas ou nuances da política das representações, interrogando, sob a égide da pesquisa ativista, quais as possibilidades reais para o engajamento emancipatório do pesquisador no ato da pesquisa, ou em suas dimensões metodológicas e práticas. Então, nesse sentido, a minha fala aqui é uma fala que busca refletir
sobre um experimento, não, de invenção metodológica que estamos desenvolvendo lá no Recôncavo da Bahia. Não? Hegel, então, não abstrai de representar o outro de modo não homogêneo ou intransparente, mas em contribuir efetivamente para que esse outro, concretizado como sujeito histórico em um contexto histórico, possa encontrar os meios próprios, não apenas da representação, mas da emancipação efetiva. E é essa abordagem que temos buscado adotar em nosso projeto na Escola Pública em São Félix. Dessa forma, Hegel sugere, com uma crítica da cultura, tal como apresentada, por exemplo, por Jorge Marcos e outros antropólogos, enfim, que conhecemos como pós-modernos, então, uma crítica que se centra na interpelação da escritura etnográfica, na teorização, não, e na possibilidade estratégica para a política subalterna da representação, encontra de algum modo um limite, não? Então as palavras de Hegel, por favor, mais um. Desculpe, esqueci. Bom, um pouco para que vocês possam ter uma noção do, digamos, da corporeidade ou da incorporação desses sujeitos históricos que estão no campo fazendo a pesquisa. Não? Então isso é parte da nossa equipe de pesquisa, não? Composta por estudantes de diversos níveis, também um grupo multidisciplinar, estudantes de cinema, de artes visuais, assim como estudantes de ciências sociais. Não? E é preciso dizer que essa dimensão multidisciplinar da equipe é muito fecunda, não? E muito produtiva, não? E nos obriga sempre a negociar os nossos conhecimentos, o saber, e a relativizar as fronteiras disciplinares. Não? Então, as palavras de... Por favor, mais um. O que eu quero dizer por crítica de cultura nesse contexto é uma abordagem de pesquisa, escritura, na qual o alinhamento político está manifestado através do conteúdo do conhecimento produzido, não através da relação estabelecida com um grupo organizado de pessoas em luta. Não? Então, Hegel propõe que avancemos para além da mera crítica epistemológica, não, ou teórica, ou que seja, para um tipo de... para assumirmos o desafio de reinventar a prática de pesquisa, não? Que observem, também leva em conta, digamos, o desafio a essa duplicidade, não? Esse antagonismo epistemológico que parece tão difícil, não? De ser superado entre o objeto e o sujeito. Não? E sabemos como, historicamente, objeto e sujeito ocuparam lugares muito claros no mapa geopolítico global. Não? E mais que isso, não? Como no Brasil, vemos repetidas as hierarquias globais em versões paroquiais, não? Ou provincianas a cada departamento universitário. Não? O autor, então, Hegel, advoga uma distinção entre crítica de cultura e pesquisa ativista, que enfatizaria desde o princípio, ou de modo intrínseco, a dupla lealdade que ele salienta entre o rigor acadêmico definido pela avaliação interpares e o compromisso com a emancipação de grupos subalternizados e explorados. Desse modo, a prática emancipatória não se limitaria à política da representação, mas se realizaria na própria prática cotidiana da pesquisa, definida pelo dialogismo, pela suspensão das hierarquias, pela definição coletiva e assimétrica de agendas de interrogação. Desse ponto de vista, a metodologia etnográfica, a observação participante, pode ser convertida em uma praxis, não? Que reinventa, observem, que questiona, interpela, transforma, que interpreta, que desestabiliza não apenas esse outro interrogado, mas o sujeito que interroga, não? Como, inclusive, a minha experiência pessoal, não, de pesquisador nesse ambiente, me leva a fazer o tempo inteiro, não? A repensar quem eu sou como pesquisador, a relativizar minha posição como professor, assim por diante. Não? Por quê? Quer dizer, por que o método pode ser convertido em praxis? Porque o conhecimento antropológico é produzido em contextos situados, como aqui já foi apontado diversas vezes em outra chave, não? Por sujeitos situados, que não se defrontam meramente como subjetividades da razão comunicativa, mas como agentes subjetivados por práticas discursivas e de poder, que são históricas e não meramente reflexos transparentes das políticas epistemológicas eurocêntricas. É importante enfatizar, acho que isso não é importante enfatizar, vou pular na verdade. O que nos leva, o que nos conduz à questão dupla do relativismo e da reflexividade. Na tradição antropológica, mesmo clássica, não?
mesmo clássica, mesmo na antropologia funcionalista colonial, não, há a percepção de que o relativismo, ainda que seja uma exigência do método, que pretende preencher o espaço de incoerência e fragmentação de culturas primitivas pela integração dessas distintas racionalidades e construir em um modelo coerente, não, é mais do que isso, não. Ou seja, o relativismo não é apenas um expediente de método que permite tornar inteligível práticas anteriormente vistas como incompreensíveis, não. É mais que isso, porque permitiria que nós, lá eles, os ocidentais, nos defrontássemos com outras possibilidades e com os limites arbitrários de nossa própria cultura. Na voz realista de Bronisław Malinowski, que é um antropólogo funcionalista, não. Embora possamos, por um momento, entrar na alma de um selvagem e, através de seus olhos, ver o mundo exterior e sentir como ele deve sentir-se ao sentir-se ele mesmo, nosso objetivo final ainda é enriquecer e aprofundar a nossa própria visão de mundo, compreender a nossa própria natureza e refiná-la intelectual e artisticamente. Ao captar a visão essencial dos outros, com a reverência e verdadeira compreensão que se deve mesmo aos selvagens, estamos contribuindo para alargar a nossa própria visão. Então, quer dizer, desemaranhando, obviamente, essa observação dessa linguagem, não, que ainda preserva algo, obviamente, do evolucionismo, enfim, dos preconceitos eurocêntricos, aparece aqui, claro, como como a antropologia produziu uma interrogação sobre si própria, não? E como a antropologia pode ser, veja bem, aqui é claro que eu busco de algum modo encontrar meios de descolonizar, de salvar a antropologia e de, digamos, encontrar na antropologia uma linguagem capaz de atender a essas demandas emancipatórias, não? E parte disso tem a ver, então, com essa dimensão de espelho, não? A antropologia e a antropologia e o relativismo também operariam também como um espelho no qual nós próprios, ou eles, não, os ocidentais, podem ver a si mesmos. De tal forma que, como inúmeras vezes salientado, a antropologia é um empreendimento reflexivo, que relativiza valores e categorias do self para aproximar-se do outro em seus próprios termos. De um ponto de vista bastante material, o modo prático com que enfrentamos ou vivemos as contradições de uma prática de pesquisa que busca reinventar a si própria no curso de sua execução se realiza na metodologia que empregamos. Almejamos produzir uma inscrição que signifique o ponto de vista dos sujeitos envolvidos, na verdade, assumir como ponto de partida, na medida do possível, o universo cultural dos jovens interpelados, não, dos nossos jovens interlocutores, não? Como discutem em outros trabalhos, não, na verdade. Então, por exemplo, tomando a cultura popular como um meio de elaboração de experiência, como um ambiente, como um discurso periférico, não, que produz também conhecimento, não, e que localiza os sujeitos no mundo, com os elementos, não, que são disponíveis. No caso da Bahia periférica e empobrecida, para os jovens, o pagode baiano, que é uma atualização do secular, das seculares batucadas, não? E é genial como te encontra, por exemplo, na ojeriza ao pagode, hoje na Bahia, uma linguagem, eu diria, que repete quase que ipsis literis a linguagem da antropologia racialista do século XIX, não? Parece que ouvimos de novo Nina Rodrigues contra esses batuques estrondosos, a selvageria, o barbarismo, a hipersexualização, o irrefreamento dos costumes, não? Então, assumimos o pagode que esse jovem desenvolve, que não dá para, talvez, eu possa desenvolver isso com vocês melhor no debate, mas, quer dizer, como o pagode é uma linguagem que nos permite conversar com esses jovens, não? Dessa forma, buscamos incorporar elementos iconográficos, categorias e formas discursivas da cultura popular como veículo de comunicação para a criação de uma zona de um ambiente comum para uma conversação entre nós mesmos e esses jovens. Pretendemos fazer isso, todavia, e ao mesmo tempo, e esse é um aspecto para nós importante, contribuir, favorecer, provocar aos jovens um tipo de uma abertura reflexiva, não? Para que eles próprios possam, com os elementos que eles usualmente manipulam, refletir sobre a sua condição, sobre o sexismo, sobre o racismo, homofobia, capitalismo, ou o que seja, não?
E nesse sentido aqui, então, já encaminho para a conclusão, queria aqui enfatizar o significado que acreditou reconhecer na utilização dos grupos focais, não? Que é a metodologia que nós, basicamente, estamos buscando elastecer e adaptar a esse nosso propósito, não? Originalmente utilizados no campo da pesquisa de mercado e da publicidade, estes grupos focais têm sido também utilizados como método nas ciências sociais. Eu pessoalmente, trabalhei com isso quando atuava numa organização em Salvador não governamental, no GAPA da Bahia, assim como também depois, posteriormente, na pesquisa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ora, do modo como nós entendemos, os grupos focais permitem um tipo de registro, quer dizer, que já começa polifônico, não? Quer dizer, a interação, a intervenção já é estruturalmente polifônica, não? Ademais, em oposição à modalidade inquisitorial da pesquisa, como entrevista individual usualmente não? E reproduz essa interação, como disse, quer dizer, não é à toa que chamamos o interlocutor de informante, não? É algo quase policial. Nesse momento da entrevista individual, não? Em que você submete esse sujeito a um questionário, quer dizer, tem uma dimensão de uma violência bastante evidente, não? Do modo como entendemos, não? Ao invés disso, o grupo focal permite a um grupo delimitado interagir entre eles, não? Em torno de questões, imagens, músicas, canções, sem necessariamente responder a perguntas, ou uma série delas, não? De interlocutor incisivo e invasivo. Inversamente, tal como ocorre em São Félix, os grupos focais se revestem de informalidade e os jovens acabam discutindo entre si, principalmente, sobre os temas propostos, ainda que motivados, mobilizados pela nossa presença. De tal forma que a oposição entre o sujeito da investigação que pergunta, explora e induz o interlocutor a responder e aquilo que se elege para uma conversação plural, no qual os próprios sujeitos podem interpelar, discordar e divergir um dos outros, como de fato acontece, encontra mediação, não? Quer dizer, entre o interesse de pesquisa e o interesse dos jovens, a metodologia já faz o meio de campo, não? Já me obriga a escutar muito mais o que eles querem dizer entre si, não? E eu posso depois dar uma série de exemplos de como os jovens divergem, por exemplo, quando temos no mesmo grupo meninas, rapazes e moças, não? Usualmente há divergência sobre diversos temas, não? Às vezes não. Como então aparece nesses registros do Diário de Campo? Mais um, por favor. Na sala encontramos 5 meninos e 4 meninas. Thaís explicou e eu repeti o que iríamos fazer e quem éramos. Eles não entenderam bem, ao que parece, nem se mostraram muito entusiasmados. Alguns irrequietos se moviam pela sala. Outros 2 rapazes e mais 2 moças exibiam indiferença arrogante e desconfiada. Pedimos que se sentassem em círculo. Houve resistência. Eu insisti. As moças cederam, mas não os 2 rapazes. Quando iniciamos a exibição do vídeo Lavacar Sex, do Universo Axé, um programa local não, de música, de cultura na Bahia, esses dois recalcitrantes, que estavam mantendo postura algo inamistosa, abriram um sorriso e se juntaram à roda e à discussão. Não? Próximo, por favor. Ao final da atividade, a postura do grupo parece ter se alterado. Inclusive, os recalcitrantes pareciam colaborativos e interessados e perceberam que a atividade não seria uma aula chata. Um deles perguntou se essa seria uma nova disciplina. O gordo sugeriu que viéssemos sempre nesse horário às segundas. Me pareceu evidente que mesmo o garoto recalcitrante e mais jovem foi tocado e perturbado pelo debate, que o fez pensar e refletir. Desse ponto de vista, a devolução aos nativos, que nos preocupava, nos preocupa, é um tema recorrente, não? Pode ser isso, não? Devolver a eles próprios e a sua imagem, não? Obrigado. Muito obrigada, professor Josmundo. Eu passo, então, a palavra seguinte para o professor Joásio Bernardino Costa. O professor Joásio é graduado em Ciências Sociais. Ele tem mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Durante os anos de doutorado, ele fez parte do Departamento de Estudos Étnicos
da Universidade de Califórnia, em Berkeley, e atualmente ele é professor associado 1 da Universidade de Brasília. O professor Joás tem experiência na área de sociologia, com ênfase em relações raciais, atuando principalmente nos seguintes temas: teorias decoloniais, pós-colonialismo, intelectuais negros, ação afirmativa, trabalho doméstico. Ele também é autor dos livros Saberes Subalternos e Decolonialidade, os Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, pela editora da Universidade de Brasília, e é co-organizador de Tensões e Experiências, um retrato das trabalhadoras domésticas de Brasília e Salvador, e do dossiê Relações Raciais em Perspectiva, além da coautoria e autoria de vários outros trabalhos. Então, a palavra está com o professor Joás Bernardino. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, né? Eu, enfim, tentei sintetizar um texto aqui e eu vou então intercalar a leitura e explicações acerca desse texto, né? Até onde se sabe, né, Guerreiro Ramos, Frantz Fanon, Du Bois não tiveram oportunidade de um diálogo face a face, né? Mas é possível, apesar da ausência desse diálogo, acho que vê muitas convergências entre eles, né? O brasileiro, né, Guerreiro Ramos, ele escreve sobre relações raciais no final da década de 40 e até meados aproximadamente da década seguinte, da década de 50, né? Sobretudo a partir da participação dele no Teatro Experimental do Negro, né? Ele passou a escrever artigos no jornal Quilombo, assim também, daqui a pouco eu faço a menção mais detalhada a respeito disso, passou a escrever um livro chamado Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo, onde tem 3 capítulos muito interessantes sobre a questão racial, né? Fanon, como acho que já está bem mencionado aqui nesse seminário, ele escreve 4 livros, né, todos eles, né, tratando de relações raciais, enquanto Du Bois um autor extremamente prolífico, escreveu 22 livros em vida, né, sendo que temos apenas um deles traduzido para o português, né? Bom, acho que os 3 autores, eu acho que oferecem respostas, né, seja do contexto brasileiro, do contexto caribenho ou do contexto norte-americano ao racismo. Ou seja, então, são essas respostas que eu quero chamar a atenção aqui nesse pequeno ensaio sobre esses 3 autores. Ao mesmo tempo, né, ao falar desses 3 autores, quer dizer, a perspectiva aqui, a proposta é de enxergá-los, né, como agentes com capacidade cognitiva e mesmo com história intelectual, né, que são, por incrível que pareça, ainda negados até hoje, né, pelo racismo moderno. Quer dizer, isso não somente em relação a esses 3 autores, mas eu acho que para a produção negra no chamado mundo ocidental. Pois bem, então vou utilizar aqui o Guerreiro Ramos como uma chave, uma guia dessa comparação, né, e vou tentar abordar 3 questões aqui específicas, né? A discussão, né, de Guerreiro Ramos e Du Bois sobre o chamado problema do negro, né? A discussão de Guerreiro Ramos e Frantz Fanon sobre a patologia social do branco brasileiro, no caso do Guerreiro Ramos, e a patologia do colonialismo, no caso do Frantz Fanon, e uma terceira convergência entre os 3 autores, a ideia de Nigger Sum, o negro sou, que aparece no Guerreiro Ramos, a afirmação do corpo negro em Fanon e a dupla consciência em Du Bois. Tá, então vamos à primeira aproximação, a primeira convergência, né? Eu acho que tanto Guerreiro Ramos quanto Du Bois, né, em contextos e momentos diferentes, questionaram o chamado problema negro, né? O problema de ser um problema significava que o negro discrepava do ideal da sociedade. Portanto, quer dizer, uma parte significativa
da produção do Guerreiro Ramos sobre essa temática é justamente o esforço em negar, né, a tese de que o negro seja um problema. Da mesma forma como isso aparece também em textos significativos do Borges. Para o Guerreiro Ramos ser considerado um problema, era consequência do que ele chama de uma sociologia inautêntica, né, que transpunha literalmente conceitos e expectativas forjados na Europa e os adotavam acriticamente no Brasil. Quer dizer, então ele faz uma discussão sobre a tradição do pensamento socio-antropológico brasileiro, em que o negro é tematizado como um problema, né? Então ele vai tratar isso, né, como um problema, na verdade, criado por uma sociedade que queria ser branca. Não é? Ou seja, esse desejo de brancura da sociedade brasileira era aprendido por Guerreiro Ramos na tradição socio-antropológica brasileira, que fornecia verdadeiro material clínico de um estado psicológico patológico. Daí a necessidade de expurgar, né, de expulsar da sociologia e da antropologia esses clichês conceituais. Né? Então essa temática, não é, como eu mencionei anteriormente, ela vai aparecer como uma resposta do Guerreiro Ramos à rejeição de suas teses apresentadas no segundo Congresso Latino-Americano de Sociologia, que ocorreu na década de 50, especificamente em 53. Né? As suas teses são negadas, e entre elas uma tese que ele tecia sobre as relações raciais. Né? Essa tese, ela se opunha, não é, aos estudos sociológicos e antropológicos que cristalizavam o negro como uma espécie à parte do desenvolvimento nacional. Não é? E aí eu acho que ele usa muito como exemplo, né, são recorrentes, a crítica, não é, ao primeiro Congresso Afro-Brasileiro, realizado em 1934, sob a responsabilidade e auspícios do Gilberto Freire, e na sequência o segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador em 1937. Aliás, eu acho que esse é um tema muito interessante de pesquisa, né? A gente voltar não somente a esses dois congressos, mas o Congresso Mundial das Raças, que aconteceu em 1910 e 11 em Londres, que teve participação de autores intelectuais brasileiros, e depois comparar com os congressos negros realizados pelo Teatro Experimental do Negro, até chegar hoje aos congressos da BPM. Né? Eu acho que para a gente entender um pouco como que há uma construção diferenciada de agências, de agendas de pesquisa a partir desses congressos. Né? Ao contrário, então, dessas teses apresentadas nesses congressos, o Guerreiro Ramos enxergava o negro, né, como uma figura dinâmica, complexa, não essencializada, não folclorizada. Né? Ou seja, como teses que depois são retomadas na década, isso vai aparecer alguma coisa em Fanon, mas depois ganha uma formulação no âmbito da literatura pós-colonial, já estava presente aqui no Guerreiro Ramos na década de 50. Né? Enfim, para construir essa tese, ele volta, né, à tradição do pensamento social e antropológico brasileiro, em que ele então vai entender essa tradição sob a chave de um pensamento consular, como ele diz. Né? Consular porque é uma extensão do pensamento estrangeiro aqui no contexto brasileiro, portanto não capaz de compreender a realidade brasileira a partir dessa realidade dada. Não é? Acho que nas ironias dele ele vai dizer que, por exemplo, Arthur Ramos até que era uma pessoa bem intencionada, mas o problema dele era que era uma pessoa escolar. Então ele dizia o seguinte: o livro ciclano de tal fala tal coisa, assim é a realidade brasileira. Ou seja, ele não investigava a realidade, ele simplesmente referendava as teorias com as quais estrangeiras com as quais ele estava lidando. Né? Então ele deixa de lado essas duas tradições do pensamento socio-antropológico brasileiro e vai encontrar uma terceira tradição desse pensamento no teatro experimental do negro. Não é? Ou seja, algo que naquela ocasião sintetizava, representava um amadurecimento de ideias implícitas e explícitas que estavam na tradição de associações e grupos de pessoas negras. Né? Essa terceira tradição vinculada ao teatro experimental do negro, ou se quisermos, aos movimentos sociais,
ela não elaborava uma interpretação do negro, né? Mas não tratava como tema, né? Mas ao contrário, pensava o negro como o negro vida, como ele vai dizer, né? E mais ainda, né? Ele vai dizer que o problema não é o negro, mas sim a sociologia crítica e assimilacionista que o transformou em problema. Ou seja, então, ele remete a questão para uma discussão metodológica e epistemológica a respeito da produção do conhecimento no Brasil. Ou seja, o problema não está no negro, mas sim a maneira como a gente constrói conhecimento nesse país. Daí, então, mais à frente, eu volto a falar um pouquinho mais disso, uma tentativa de refundar uma ciência original, que ele vai chamar de uma sociologia autêntica, né? Que então estará também em diálogo com os movimentos sociais. Então, Guerreiro Ramos não fará do negro novamente um objeto do conhecimento, mas converterá, sim, o branco brasileiro, num caso de patologia social, né? Tema que eu vou voltar um pouco mais à frente, né? Por outro lado, Du Bois, meio século antes, né, e isso aparece claramente na obra As Almas da Gente Negras, desenvolvia suas reflexões sobre o problema negro, né, e sobre também o cânone científico da época. Uma das famosas passagens do The Souls of Black Folk, ele fala sobre o problema do negro. Ele diz o seguinte: entre mim e o outro existe sempre uma questão não respondida por alguns em virtude de um sentimento de delicadeza, por outros pela dificuldade de uma correta formulação. Todos, entretanto, giram ao redor disso. Eles aproximam-se de mim de uma maneira muito hesitante, olham-me curiosamente ou com compaixão. Então, ao invés de dizerem diretamente como se sente sendo um problema, eles dizem: eu conheço um excelente homem de cor na cidade, ou eu lutei em Mechanicalville, ou essas ofensas sulistas não fazem seu sangue ferver. Diante desses, eu sorrio, ou apresento-me interessado, ou abrando o fervor, como a ocasião requer. Para a real questão, como se sente sendo um problema, eu raramente respondo. Du Bois raramente responde essa pergunta porque este não é um problema do negro americano, senão dos princípios fundamentais que embasam a sociedade norte-americana, né, que estabelecia, né, uma linha de cor separando, ou que estabelece, continua estabelecendo, uma linha de cor de separação entre negros e brancos. O negro, como um problema, não era somente um tema, né, mas também uma questão metateórica para Du Bois, né, um tema vivido, inclusive, por ele, por essas indagações feitas a ele, né, mas também era uma questão metateórica. 5 anos antes, ele escreve um texto apresentado no Congresso da Academia Americana de Ciências Sociais e Política, exatamente com o título O Estudo dos Problemas Negros, né? Esse artigo foi inspirado pelas pesquisas que ele desenvolvia na época a convite da Universidade de Pensilvânia, né? E enfim, é um texto que apresenta algumas recomendações metodológicas, muito interessante, né, o texto, né, de como estudar problemas enfrentados pelas pessoas negras sem identificá-las com os próprios problemas, ou seja, não colapsar as pessoas negras com os problemas que são enfrentados por elas, são enfrentados pela população branca, são enfrentados por todas as pessoas, né? Para a apreensão desses problemas sociais, Du Bois recomendava não somente um ativo investimento nas universidades. Ele, enfim, nesse momento, 1898, ele ainda tem uma crença muito fervorosa nas universidades, inclusive conhecimento objetivo, algo que depois modifica-se, ele declara isso em uma das autobiografias que ele escreve, né? Como é possível ser objetivo se o seu irmão está sendo linchado nas ruas dos Estados Unidos. Então, essa tipo de objetividade, ele não estava interessado, né? Ele abandona isso, mas isso que estamos falando aqui do jovem Du Bois, ainda muito esperançoso, numa tradição iluminista, né? Que poderia expurgar os preconceitos e a discriminação presente na sociedade, né? Então, acho que ele recomendava então, investimentos nas universidades, mas também ele recomendava uma preparação de um corpo de pesquisadores negros altamente qualificados, né, os chamados 10% mais talentosos, né?
E isso era visto como uma necessidade porque havia expressões da vida do negro encontradas em centenas de jornais, na literatura negra, na sua música, no seu folclore e na sua vida estética, que manifestam a existência de uma distinta memória social, que requereria, por sua vez, alguém familiarizado com esse universo, né, para aprendê-lo. Era isso que, por exemplo, era essa a experiência que ele estava tendo ao ser contratado pela Universidade da Filadélfia para efetuar um estudo, né, sociológico sobre um gueto negro na cidade de Filadélfia. Né? Aliás, uma obra excelente, recomendo, né, fortemente adotarem esse livro nos nossos cursos de sociologia clássica, sociologia contemporânea, ou seja, como trazer autores negros, né, que têm obras excelentes, né, para o bojo da nossa discussão, até o momento que a gente tiver verba e tiver pernas editoriais para publicar em português. Mas eu acho que a gente começa a mudar esse cânone, pegando essas pérolas existentes, né, no pensamento histórico, pensamento sociológico, e trazendo-os para o bojo dos nossos cursos. Né? E essa familiarização com a memória social do mundo negro norte-americano também se apresenta bastante evidente em todo o The Souls of Black Folks. Né? Por exemplo, as viagens que o Du Bois, né, faz ao Cinturão Negro, né, ao sul dos Estados Unidos, é um mergulho na memória social do negro americano e é também um mergulho na subjetividade da população negra norte-americana, ou seja, se essa sociedade branca encara o negro como problema, e se essa identificação do negro como problema é uma essencialização do negro, ou seja, aquilo que o Guerreiro Ramos está mencionando como o negro tema, né, uma maneira de desconstruir e de romper com essa essencialização do negro é através da subjetividade da população negra, né? Ou seja, a capacidade da gente entrar numa luta pelo controle da nossa própria imagem, como vai falar a Patrícia Hill Collins. Né? Bom, o tema da patologia... Como estou de tempo? Mais 10 minutos. O tema da patologia social... ela aparece, enfim, no Guerreiro Ramos, né, como a patologia social do branco brasileiro, ou seja, aquele que transforma o negro em um problema. Né? Quer dizer, o problema não está na população negra, mas sim naquele que transforma o negro no problema. Né? E aí, então, o Guerreiro Ramos, ele inverte a lógica de raciocínio. Ele trata o branco brasileiro sôfrego de identificação com o padrão estético europeu no caso de patologia social, assim como passa a considerar o preto brasileiro, apto de embranquecer-se, embaraçado com a sua própria pele. Ou seja, como que essa dinâmica também não é uma dinâmica que se restringe, não é, à população branca, mas também atinge a população negra. Daí é necessário, portanto, como vou falar um pouco mais à frente, uma revolução política epistemológica para que o próprio negro não se sinta como um problema e que isso está presente, né, nas reflexões do Guerreiro. Estudar a patologia social do branco brasileiro era uma maneira de converter aquele que sempre fora sujeito do conhecimento em objeto de estudo. Né? Então, naquela famosa entrevista que ele dá a Lúcia Lippe, que está naquele livrinho A Sociologia do Guerreiro, ele fala ironicamente, não é? Assim, eu fiz aquele congresso, está se referindo ao Congresso Brasileiro do Negro de 1950, do TEM, para medir o tamanho do nariz da população branca, para medir o tamanho do crânio da população branca, etc. Ou seja, uma tentativa, claro, irônica e provocativa, de inverter o problema. Aquele que sempre transformou o negro em um objeto a ser escrutinado, precisava também ser objeto de escrutínio por parte da população negra. Né? Ou seja, então, utilizando as observações de Sartre, pode-se dizer que no Brasil o branco tem desfrutado o privilégio de ver o negro sem ser visto por esse último. Então, o que ele propunha é justamente ver o branco brasileiro, e daí então ele se depara com o que ele chama dessa patologia social do branco brasileiro, um desejo de se assemelhar ao branco europeu, e que nesse ato de assimilação do branco europeu, ele precisava demonstrar que ele estava distanciado do negro brasileiro, portanto ele construiu o negro como objeto de estudo. Não é? Ou seja, era uma maneira então indireta de construir alianças com o racismo eurocêntrico. A discussão sobre a patologia social do branco brasileiro, no Guerreiro Ramos, possui convergências com a tese da patologia do colonialismo, que eu diria, eu acho que a tese que ecoa em Pele Negra, Máscaras Brancas.
O argumento central, ou um dos argumentos centrais envolvidos em Pele Negra, é a epidermização do racismo. Ao se deparar com o racismo, o negro introjeta um complexo de inferioridade, inicia um processo de autoilusão, buscando falar, pensar e agir como o branco. E aí então ele passa a obra, uma parte da obra, até o capítulo central, eu diria, até a experiência vivida do negro, então os 4 capítulos que antecedem o capítulo 5 de Pele Negra. Ele demonstra como essa dimensão da patologia do colonialismo é introjetada pela população negra antiliana. A situação colonial ou pós-colonial não somente escraviza o negro à sua inferioridade, mas escraviza o branco em um humanismo racista, como afirma Sartre no prefácio dos Condenados da Terra, entendido como um humanismo que somente pode produzir homens ao fabricar escravos e monstros. Como sair do impasse? Exigir do outro um comportamento humano, bem como nunca renegar a liberdade, requer que o negro se afirme, ou, em outras palavras, vista a máscara negra. Essa afirmação da negritude consiste na afirmação do corpo negro como agência de uma revolução político-epistemológica. Semelhantemente a Guerreiro Ramos, que fala do Niggersum, do negro soul, Fanon fala da afirmação do corpo negro como etapa fundamental para recuperar a condição accional, aquele capaz de agir, portanto, sair da zona do não ser, sair da condenação, sair da condição de não ser um doador, como a gente discutiu e escutou ontem na palestra do professor Nelson Maldonado Couto. Essas duas noções também possuem conexão com a noção de dupla consciência elaborada por Du Bois. Aí disso, então, entrando nos 3 temas rapidamente dos 3 autores. Então, citando o Guerreiro Ramos, essa experiência do Niggersum, do negro soul, introduz o investigador em perspectiva que o habilita a ver nuances que de outro modo passariam despercebidas. Sou negro, identifico com meu corpo em que o meu eu está inserido. É isso que o Guerreiro Ramos faz ao enfatizar, ao contrapor o negro tema ao negro vida. O primeiro é um objeto de estudo imobilizado e suscetível de ser aprendido a partir de um binarismo que o estereotipa, ou seja, é o negro que tem a sua imagem controlada. O segundo não se deixa imobilizar. Em lugar portanto, ao não se deixar imobilizar, esse negro se torna um agente da transformação social. Em lugar da objetivação do negro, Guerreiro Ramos fala da produção do conhecimento desde um ponto de vista negro. Ou seja, um ponto de vista negro como uma perspectiva privilegiada para a produção do conhecimento. A produção do conhecimento, como ele desenvolve em um dos capítulos dessa obra, Cartilha Brasileira do Aprendiz Sociólogo, um conhecimento do negro desde dentro, que busca restaurar a condição humana do negro. Fanon, então, como eu disse anteriormente, ele sai desse impasse a partir da afirmação da negritude. Ele diz, uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia uma solução, fazer-me conhecer. O corpo negro, até então objetificado pelo olhar estereotipado da sociedade hegemônica, torna-se uma agência de resistência e de elaboração do conhecimento. Ao conceber o corpo negro não como um objeto do conhecimento a ser escrutinado, mas como um corpo que possui uma localização político-epistêmica específica dentro das relações de poder da sociedade moderna colonial, Fanon distancia-se da concepção que separa corpo e mente. Também já trabalhamos aqui, que temos trabalhado nesse seminário. O corpo revela a posição nas relações de poder daquele que age, vê, fala, escuta, cheira e tateia. Sem uma corporificação, seríamos semelhantes a deuses. Com a corporificação, temos vidas particulares, historicamente contextualizadas. Portanto, podemos elaborar conhecimento a partir dos nossos pontos políticos, das nossas localizações geopolíticas e corporais específicas. Mais ainda, ao trazer a centralidade do corpo para a elaboração do conhecimento, podemos dizer que descobre-se que o rei está nu.
né? No sentido de que se o corpo branco pensava-se como esse corpo objetivo, não corporificado, né? Descobre-se que ele está atrás de um véu de universalismo, de objetividade, mas se apresenta também como um corpo particular que, portanto, constrói conhecimentos particulares interessados do ponto de vista de enunciação específica. Em Du Bois, eu acho que isso aparece, essa convergência aparece na ideia da dupla consciência, estou concluindo. A dupla consciência, eu vou abreviar bastante aqui, a dupla consciência não é simplesmente um drama existencial e angustiante em torno de ser ou não ser, não é um drama shakespeariano, né? O drama existencial poderia ser lido como uma dimensão negativa, em que a alma do negro norte-americano seria medida pelo olhar de um outro, que se recusa a reconhecê-lo como plenamente humano. Outra dimensão da dupla consciência é um olhar que permite uma avaliação crítica da sociedade, portanto positiva, né? Que desumaniza o negro e o concebe como um problema, né? O ponto de vista negro permite observar as contradições da sociedade hegemônica quando essa fala de humanismo, mas nega a humanidade do negro. Quando fala de igualdade, mas não a estende aos negros. Quando fala de justiça, mas não a torna uma realidade para a população negra. Eu acho que é isso que estamos fazendo aqui nesse seminário. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Joásio. Então, nós vamos passar em seguida o professor Ivair Augusto Alves dos Santos, que também nos fará as suas considerações. Gente, eu vou ficar de pé, sentado, tá bom? Bem, senhores, eu quero esperar, desculpe da minha voz, mas é resultado de madrugadas. Bem, o meu trabalho, gente, vai ser sobre um resgate de dois cientistas importantes da minha geração, que é o Clóvis Moura e o Eduardo Oliveira. Eles, em dado momento da sua trajetória acadêmica, resolveram fazer reflexões sobre o que seria uma sociologia negra. Então eu vou fazer um pouco sobre isso. Mas antes disso, um pouco motivado pela energia boa que vocês estão trazendo para esse debate, eu quero dizer que eu acho que ninguém imaginava o sucesso que está sendo esse evento e a participação da juventude em relação a isso. Realmente o Joásio está de parabéns, senhor Eduardo. Você é o cara, entendeu? Porque você conseguiu reunir muita gente boa aqui. E ontem eu saí daqui, depois daquelas palestras todas, eu fiquei impactado, porque era como se a gente estivesse conversando algumas ideias entre nós, porque era uma combinação. E o Joásio foi buscando aquelas pessoas, foi fantástico. Então, gente, inicialmente eu vou fazer uma brevíssima apresentação do que eram os anos 70 para nós negros em São Paulo. Quem eram esses intelectuais negros que ajudaram, que contribuíram a criar um caldo cultural que possibilitou que Clóvis Moura e Eduardo Oliveira escrevessem o que eles escreveram, né? Então eu vou fazer essa apresentação, slide, vou trazer a memória de algumas pessoas da minha geração, algumas já se foram e tal, para que vocês entendam o quanto é importante seminário. Seminário é como se fosse a continuidade do processo. Então eu vou começar com o nosso mestre maior, José Correia Leite. José Correia Leite foi um dos grandes militantes no início do século. Ele foi autodidata e jornalista, e ele ajudou muito, durante quase até o final da sua vida, a tentar levar a nossa luta e tal. Ele é a nossa referência. Há um livro que é importante, que é do Kuti, e o Diccionário Militante, que traz um pouco a fala do Correia Leite.
Esse livro é muito importante, porque ele é um registro da luta do negro no início do século XX, dos anos 20 até os anos 60. O Correia Leite, ele, para nós, para a minha geração, quando eu cheguei no militante, o Eduardo Oliveira fez uma reunião na casa dele e levou os mais velhos. Os mais velhos eram o Jamir Aguiar, era o Correia Leite, e falou: olha, antes de você achar que está fazendo muito, essa geração já existia. Aquilo foi a primeira lição que o Eduardo Oliveira colocou para mim. Havia uma geração antes de mim. Então, eu recomendo vocês lerem esse livro, que é de um outro grande escritor da nossa geração, que é o Curti. Essa revista aqui, Realidade, o Walter e outros da nossa geração sabem que essa revista a Abril tinha uma revista que era uma revolucionária. E ela, em outubro de 67, ela fez um número, que era esse número aqui, Racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Esse cidadão aqui é um outro grande militante, chamado Otacílio de Matos. Ele foi um dos jornalistas que ajudou a fazer. O que era essa revista? Eles pegaram um casal de negro, uma negra e uma branca, e foram simulando, ou seja, eles mandavam um casal de brancos para o hotel. Chegava no hotel, falava: tem vaga aí colocava. Aí quando ia esse casal, a reação era outra: aqui está fechado e tal. Então eles foram simulando várias situações pelo país inteiro. Essa revista aqui, você podia dizer que bombou, várias gerações tentaram reproduzir essa relação. Mas aqui a nossa homenagem a outro militante, Otacílio de Matos, jornalista do Diário Social de São Paulo, e que estava sempre conosco na luta. Próximo. Essa figura aqui é a Teresa Santos. Teresa Santos, do outro Eduardo Oliveira. A Teresa Santos foi dramaturga, ela fez teatro, ela fez cinema, fez novela, foi sambista e também foi uma grande articuladora do início da Revolução Angolana. Quem montou o teatro angolano nos anos 75 até os anos 80 foi a nossa querida Teresa Santos. Eduardo de Oliveira e os dois, no início dos anos 70, eles resolveram fazer uma peça de teatro. A peça chamava assim, Agora Falamos Nós. Essa peça foi de 69. Essa peça era um registro, vamos dizer assim, a fala dos negros, porque o Eduardo estava cansado de ir no teatro, primeiro não via negro. Então eles resolveram fazer um teatro com todos os atores negros. Esses atores reproduziam cenas do cotidiano onde o racismo era explícito. Essa peça, eles percorreram várias e várias escolas, vários e vários cursinhos, e foi realmente um movimento importante. É uma das poucas peças de teatro em que nós temos naquele período e que com sucesso, que foi Agora Falamos Nós. Então, em termos de teatro, era esse o movimento. Continua, por favor. Teresa Santos, ela faleceu há pouco tempo, mas era uma mulher guerreira, uma mulher muito importante, não só para São Paulo, para o Rio de Janeiro também. Ela era carioca e era, vamos dizer assim, era daquelas mulheres combativas. Vou dizer que uma guerreira, uma mulher que não deixava com medo. Vamos lá. Na política nós tivemos, nessa época, um político chamado General Tarquínio. Ele foi eleito eleito prefeito de Santos em 1968. Um mês depois foi cassado pelo regime militar. Ele, ou seja, ele é nome de várias ruas, escolas, enfim. Mas ele era a nossa maior liderança em São Paulo política. Ele era do MDB. Ele era a figura. E no ano de 82, quando ele estava estourando, inclusive não ganhou a eleição com ele e tal, ele teve uma lesão cerebral e falece. Foi a nossa maior perda no início dos anos 80. Porque ele era brilhante, advogado que falava brilhante. Você tem uma ideia da importância dele? Uma vez eu encontrei com o Tarquínio, por exemplo, eu encontrei com o Tarquínio aqui na UNB. Aí ele falava: pô, Tarquínio, não vem na minha casa, vamos conversar, tomar um café. Eu era garoto, tinha 17, 18 anos. Eu falo: vou. Não, minha casa era longe, na periferia e tal. Então, como se eu morasse lá em Planaltina. Ele foi até minha casa e a gente, toda a vizinhança, né, era o Esmeralda Tarquínio, caçado, né, e ele contando um pouco por que ele foi caçado e tal. Então, muita gente, ontem, por exemplo, falou menção de quanto o regime militar foi duro com relação a nós. Esse foi um dos que nós sofremos muito.
Alguns dos nossos companheiros dos anos 70 não conseguiram sequer sobreviver. Muitos foram levados ao suicídio. Ao suicídio, vou repetir para vocês. Então, a repressão em relação à população negra, aos movimentos, não foi algo fácil. Eu trouxe, porque esse era, vamos dizer assim, o nosso representante maior, Meral Tarquínio, na política. Ele era do MDB, só tinha dois partidos naquela época, Arena e MDB. E era do MDB e era caçado, mas a gente estava com ele na luta e na militância política. Por favor, próximo. Isso aqui era o nosso ponto de encontro em São Paulo, Biblioteca Municipal de São Paulo. Toda a negrada, quando queria se reunir, marcava no dependência da Biblioteca Municipal de São Paulo. Era o nosso ponto de encontro de fazer agitação. Para tudo. Desde que eu podia para marcar um baile, vamos marcar reunião lá. E eu resolvi trazer essa imagem. Atrás desse prédio, os negros, nos anos 68, o prédio todo cercado de grandes figuras da literatura. Camões, Goethe, vários. Aí a negada resolveu se reunir e resolveu, atrás desse prédio aqui, levar a figura do nosso poeta maior, Cruz de Souza. Então tem lá atrás ainda um símbolo, mas foi um movimento negro dos anos 60 aqui. Mas aqui era a nossa casa. Nossa casa era a Biblioteca Municipal. Próximo. Nos anos 70, na literatura, nós tínhamos essa figura aqui, o Oswaldo Camargo. Em 72, ele lançou esse livro. Esse livro é um livro de contos. Se vocês vão repararem a capa dele, há uma figura que está se mudando para um negro comportado de gravatinha, para um negro rebelde, que é o Black Power e tal. A ideia era essa mesmo. O livro de contos é um livro importante na literatura negra. Ele foi reeditado esse ano, fizeram uma nova edição, e eu recomendo que vocês leiam esse livro para quiserem conhecer um pouco o movimento negro nos anos 70. Essa aqui é a juventude que resolveu ir além dos livros individuais e se reuniu para fazer Caderno Negro. Caderno Negro surgiu com um grupo de jovens, né? Aqui está vários desses jovens que se reuniram para vamos fazer o Caderno Negro. Hoje está fazendo 37 anos. Nunca parou. Um ano é poesia, outro ano é contos. De maneira coletiva, ou seja, então a gente se reunia e tal para poder fazer esse livro, que nunca parou. Todos os anos tem, e há uma referência importante na literatura para nós no país. E essa juventude que tocou isso. Bom, chegamos em 78. Esse é o famoso quadro da criação do Movimento Negro Unificado em 1978. Né? Esse quadro mudou a vida de muita gente em termos de militância, mas também todos aqueles que de alguma forma participaram tiveram sua vida também marcada, seja pelo regime, né? Todos foram fichados, todos de alguma forma foram perseguidos, e a vida de alguns não foi uma vida difícil, muito difícil em relação. Esse movimento, por exemplo, foi o primeiro movimento, por exemplo, que recebeu a OLP em São Paulo. Recebeu a OLP em São Paulo para poder dizer tudo juntos e tal. E você pode imaginar a importância que foi reunir 3.000 pessoas nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo em 78. O próximo. E eu vou falar, esse Eduardo de Oliveira é um poeta, e ele foi um dos articuladores do MNU. Naquela época, para você fazer qualquer atividade pública, você tinha que pedir autorização para a polícia. Então, quem foi? Pegaram o velho, Eduardo de Oliveira, você tem que ir na polícia lá, com a autorização para poder fazer o nosso ato político. Esse é o Milton Barbosa, é um grande companheiro nosso, está na luta ainda. Recentemente estava em São Paulo com ele, na luta, fazendo militância e tal, foi um dos fundadores do movimento dele. Esses são um dos nossos intelectuais dessa geração. Hamilton Cardoso, muito jovem. Quando lembra a foto dele, se emociona. Também foi uma das figuras importantes, jornalista. Ele foi parte daquele movimento
da poesia do burro, então vivia vendendo poesia nos bares e tal, aquela agitação. Ele também foi um dos atores da peça, agora falamos nós, foi lá que ele aprendeu com a Teresa Santos e tal, a declamar os poemas, etc. Próximo. Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, para quem não sabe, é doutor honoris causa da nossa universidade, da UNB. Ou seja, ele é doutor honoris causa na UNB. E ele só conseguiu dar aula nos Estados Unidos, Universidade de Buffalo, porque no Brasil não conseguiu. Mas eu quero contar um episódio nesse período dos anos 70, que foi o seguinte. Ele foi convidado para fazer uma palestra na Faculdade de São Francisco. E lá tem um auditório, quem conhece a Faculdade de São Francisco, tem um auditório que parece um monumento, né? Tem todo o ex-presidente, foram alunos e tal. A Faculdade de Direito fechou e não deixou ele fazer a palestra em 68. Estudantes pegaram, carregaram ele para o saguão ali, e a massa toda, ele fez um discurso super inflamado e tal, e no dia seguinte se autoexilou, se ficasse, ia ficar preso, né? E nos anos 70, ele frequentava muito São Paulo. Quando ele voltou do exílio, ele reuniu com a juventude e passou o recado dele e tal. E ele também estava no Teatro Municipal naquele dia na criação do movimento negro de casa. A Beatriz Nascimento fez parceria com o Eduardo Oliveira. A Beatriz Nascimento, ela trabalhava, o trabalho dela era sobre quilombos, né? E ela, numa das teses dela, ela mostra que aqueles morros que existiam no Rio de Janeiro eram também oriundos de quilombos e tal. A Beatriz era muito amiga do Eduardo Oliveira, com quem eu vou falar mais atentamente. Mas ela também foi uma das nossas perdas, aquelas doídas, né? Assassinada na defesa de uma outra mulher negra, enfim, foi daquelas coisas tristes que nós perdemos essa grande companheira. A Lélia, a nossa colega, a Lélia foi fundamental nessa articulação Rio-São Paulo. Próximo. O João Fim, nós perdemos recentemente, outro grande parceiro nosso. E também, ele era a única pessoa que tinha acesso à Folha de São Paulo. Então ele que conseguia escrever e tal. Então quando ele escrevia era uma festa, porque a Folha de São Paulo não publicava nada em negros. Quando pegava o Joel foi esse grande parceiro e que ele está fazendo muita falta. Vamos lá, próximo. Gostaram do efeito visual? Esse aqui é o cara. Esse é com quem eu quero falar. Doutor Oliveira, ele nasceu no Rio de Janeiro. E ele foi para São Paulo só aos 40 anos de idade, foi fazer faculdade de Sociologia. Ele é um sujeito muito sofisticado, um sujeito que é pianista, e ele, em São Paulo, ele falava fluentemente inglês, francês, foi o tradutor das obras do Roger Bastille. Roger Bastille foi um dos criadores da sociologia na Universidade de São Paulo. E o Eduardo Oliveira tem um arquivo dos seus livros, dos seus trabalhos, lá na Universidade Federal de São Carlos. E lá tem um arquivo que, para aqueles que querem pesquisar mais e tal. Infelizmente, ou seja, ele publicou muito pouco, né? Mas teve uma vida dedicada à militância. Ele foi o primeiro cientista que propôs na SBPC, viajando da SBPC, propôs uma mesa sobre o negro no Brasil. Então, a primeira vez que a SBPC pautou o negro foi por conta dele e tal. Ele escreveu vários textos, alguns textos foram publicados numa revista que já não existe mais, que é a revista Argumento. A revista Argumento é uma revista basicamente de intelectuais, tinha no seu corpo editorial Antônio Cândido, entre outros, e o Eduardo Oliveira conseguiu publicar um artigo importante nessa revista. O Eduardo, vamos dizer assim, formou o Hamilton Cardoso, o Milton Barbosa, a minha geração. Ou seja, ele é o sujeito, o nosso interlocutor na discussão. Ele era marxista, né? E ele entrou muito tarde na universidade, entrou em 64,
e em 68 ele saiu como ele conseguiu terminar a faculdade de sociologia. Então ele era o sociólogo de São Paulo. Então qualquer coisa, o sociólogo do Eduardo era esse aqui. Não confundir com o outro Eduardo Oliveira, que é o poeta. Esse é o Eduardo Oliveira, o nosso sociólogo e tal. É sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês e tal. O Eduardo, em 1976, ele foi fazer... Meu tempo está acabando aí? Ah, está tempo. Bom, eu tenho que prestar homenagem para essa gente que... Isso aqui só tem que não distância. Essa gente aí, eu vi muitas passaram maus por causa na vida. E para defender a posição deles que tinham. Vamos lá. Olha só o que Eduardo Oliveira escreveu num artigo que ele está contando, foi um artigo que ele foi apresentar no encontro de estudantes negros na antiga Universidade Federal Fluminense. Era o terceiro encontro dos jovens no Rio de Janeiro e ele levou esse texto. Esse texto aparece em vários, mas eu quero chamar a atenção, eu vou pegar alguns aspectos do texto para você ver um pouco das preocupações dele que nos interessa. Né? O que era um intelectual negro para ele? A outra coisa importante. O Eduardo era uma figura que a gente convivia muito e ele sempre dizia o seguinte, que ele tinha uma coisa que percorreu a vida dele inteira, que o pai dele dizia o seguinte para ele. O pai dele pegava, levava ele para o Porto de Santos e chegava e dizia, está vendo essa negrada aí? Tudo que você deve a ela. Todos os estivadores aqui, você é alguma coisa por conta desses estivadores aqui. Ou seja, ele sempre contava essa história para nós. Meu pai falava que devia sempre a minha vida aos estivadores. E no trabalho dele, ele sempre tinha essa preocupação de trabalhar com o coletivo. Mas para ele, o intelectual é uma espécie à parte. Nos ombros... O solo do Nelson, né? É uma espécie à parte. Nos ombros dele recai uma outra tarefa, a de descolonizar sua mente, de maneira que possa guiar os intelectuais e estudantes na procura da liberdade. Entre os intelectuais que marcaram muito essa geração, havia um intelectual de Guiné-Bissau, que era o Amílcar Cabral, grande líder revolucionário, pedagogo, enfim, uma figura especial. E o Amílcar dizia, não adianta vocês querem fazer revolução e continuar com a sua mente colonizada. É preciso descolonizar a sua mente, tá? Porque muitos negros, que eu vou ficar ao longo do processo, não conseguem entender um pouco o seu papel enquanto cientista social, enquanto sociólogo. Confunde um pouco essa trajetória do sociólogo como não é um reprodutor de informação. Não, o sociólogo negro tem um compromisso muito especial. Próximo. E aí começam as críticas que ele colocava. Os livros sobre os negros tratam mais dos seus defeitos do que da política de opressão que ocasionou seus problemas. É preciso que nos proponhamos organizar um programa prático, orientado para comunidades, nos colocando no campo para aplicar um pouco da ciência que aprendemos, procurando usar o conteúdo de nossa própria experiência em cada área de trabalho, já que as pesquisas raramente ajudam a resolver nossos problemas. Essa questão da praxis vai ficar presente tanto no texto do Eduardo quanto do Glotz. Ou seja, não era só um texto, era construir uma teoria que pudesse colocar à disposição da Lua Negra para que ela pudesse ao mesmo tempo enfrentar e se defender e ia propor mudanças sociais. Convém também lembrar que a ciência que faz o negro um objeto de estudos jamais pensou que o seu objeto questionaria sua suposta objetividade, quando tivesse os instrumentos necessários para avaliar. Uau, né? Imaginou os caras imaginar que eu estou falando aqui hoje? Era uma coisa... E o que ele, o Clóvis, é difícil vocês imaginarem, mas nos anos 70, era o seguinte, era uma plateia negra lá, e os brancos aqui falando sobre nós. Era isso. Então você ouvia aquilo, ele está falando de mim, e eu não posso falar nada, entendeu? Então há um texto famoso da nossa querida Ana Gonzalez, em que ela conta um episódio que era muito comum.
Uma menina negra levantou lá, falou, eu quero falar também e tal. Aí criou um barraco e tal. Isso era como barraco, tensões. Porque, poxa, como é que você vai segurar a massa? Eu quero falar também. Parece que eu estou numa roupa de tensões e tal. Então, essa questão de vocês ser objeto de estudo, vocês vão ver que é uma questão que incomodou, incomoda até hoje essa questão. Continua, por favor. Essa frase é fundamental, ou seja, para o Eduardo ficou claro, assim, depois de tanto, eu estou fazendo o seguinte, ele era um sujeito que transitava dentro dos sociólogos da elite intelectual de São Paulo. Frequentava a casa do Fernando Henrique Cardoso, do Leôncio Martins Rodrigues, do Antônio Cândido. Ele era um sujeito que, ele fazia viagens permanentes para os Estados Unidos, ele era um sujeito muito bem informado em relação a isso. E ele, ou seja, quando faz essa afirmação, ele não faz à toa. O problema do negro, precisamos ter isso presente. É um problema de origem política, de natureza política. De maneira política encontrará a sua solução. Essa ideia da política sem resposta era também uma ideia daqueles que lutavam contra o colonialismo, falando de Nkrumah, Júlia Cabral e também Agostinho Neto, que acreditavam, ou seja, que a transformação tinha que ser política primeiro, depois poderia ser econômica. E essa é uma coisa que os intelectuais negros de São Paulo incorporaram como uma prática importante. Eu sei que está acabando, mas vou falar agora do próximo, rapidinho. Está acabando. O Flávio Moura, ele é do Piauí. Ele foi do Partido Comunista e ele, durante a sua vida, inclusive por 20 e poucos anos, ele estudou Direito, não terminou, ele mudou-se para a Bahia. Na Bahia, ele se elegeu a deputado estadual. Não teve dúvida. Era nos anos 40, era 48, foi caçado. Caçado, obrigado a fugir para São Paulo, né? Em São Paulo ele retomou sua vida de jornalista, trabalhando em diário social, trabalhando em vários jornais e tal. E ele, quando nos anos 70, eu era estudante lá em São Carlos, e aí, por exemplo, de República e tal, falou assim, tem que escrever um artigo aí para o 13 de maio e tal. E o Clóvis Moura, eu mandei um artigo para o jornal dele. Aí eu falei, eu quero conhecer esse cara que escreveu esse livro. Aí eu fui lá, papo bem e tal, e eu não falei assim, mas que é o cara que escreveu e tal, mas enfim. Aí ele me contratou como revisor do jornal. Eu trabalhei durante anos com ele. Então essa relação com ele foi muito próxima e por isso que eu quero recuperar um pouco a fala dele. A próxima. Ele escreveu um livro que foi importante na história, que é esse livro aqui, Rebeliões na Senzala. Ele, durante a época de jornalista, ele fazia o trabalho de levantamento de arquivo. Em 59, ele publicou esse livro, mas tem uma coisa importante a dizer. Quando ele propôs esse livro dentro do Partido Comunista Brasileiro, para ser, o Partido Comunista tinha vários editores que não pode, esse livro aqui não tem relevância, essa história de rebelião negra e tal. O que o Clóvis queria fazer era trazer à tona a participação do negro e tal. O Partido Comunista, na época, não aceitou. E ele contou para mim, sabe quem mandou uma carta para mim, velho? Que carta de quem? O Caio Prado. Que carta que é essa? Ele disse na época que esse negócio de rebelião era bobagem. O Caio Prado Júnior falava isso para ele. Você sabe quem é o Caio Prado Júnior, né, gente? Bom, vamos lá então, a próxima. O Camille Munanga, nosso companheiro, ele escreveu isso sobre a obra do Clóvis. Foi a primeira obra na literatura e história da filosofia brasileira a tratar da questão das rebeliões negras de maneira sistemática, mostrando com fatos históricos o alastramento desse fenômeno em todo o território brasileiro. Ele foi, sem dúvida, o pioneiro em primeiro a desmistificar a ideia de um negro submisso, que não se importava com sua situação de cativo e a colocar em pauta a questão de sua participação no processo abolicionista e libertário, habilitando-o como sujeito de sua história, da história do Brasil, e tirando da posição e da objeto de pesquisa acadêmica. Então, esse livro na Senzala, hoje está na quinta, na 10ª edição. Vê se volta só na foto, eu quero te mostrar. Essa imagem aqui, vocês estão vendo, essa foto de um negro assim, esse cidadão aí era o campeão de boxe, Valdemar Zumbano. Então eles pegaram o Valdemar Zumbano, que era o campeão de luta de boxe do Brasil, e transportou para a capa do livro dele e tal.
Por favor, próximo. Já está acabando, gente. O texto que eu vou começar a falar é um trabalho que não é. É rápido, vai acabar. Eu vou pegar alguns textos. Esse livro, Sociologia do Mundo Brasileiro, ele faz a definição da sociologia. Continuando lá, rapidinho, vamos lá. Vocês estão gostando, né, gente? Vamos lá. O que incomodava tanto o Eduardo e o que incomodava tanto o Cláudio Lucas? Sociólogos e antropólogos colocaram o tema do negro em uma mesa de necrotério e passaram a dissecá-lo como se ele fosse apenas um corpo morto, a ser estudado nos mínimos detalhes para posterior diagnóstico de sua causa morte. Mas ele é mais irônico ainda. Só passo o próximo. O negro passou a ser analisado como se fosse uma drosófila melanográfica. O que é drosófila? É aquela música da fruta que é usada para laboratório para fazer para estudo genético. Então, falou assim, um negro chegou a ponto de que era visto como uma drosófila. Dos nossos cientistas sociais, cito objetos de laboratório, cobaia sociológica. Para eles, as implicações de relacionamento entre o negro e os estudos não vão além daqueles que existem entre a realidade estudada e a verificação da eficiência das suas hipóteses de trabalho. Então, veja o seguinte, eu estou nos anos 70, aquela efervescência, a gente indo para o Black Soul, aquela confusão, aí você vai para os debates, parecia que você era um cara que estava ali numa mesa, falando sobre você, e você não tinha voz, você era um objeto de estudo, onde tinha hipóteses antes preparadas para ser comprovadas em relação a você. Continua, por favor. Para ele, a sociologia do negro, mesmo quando escrita por alguns autores negros, é uma sociologia branca. Por quê? Quando escrevemos branca, não queremos dizer que o negro, branco, não há. Nós queremos expressar que é subjacente um fruto conceitual branco que é aplicado sobre a realidade do negro brasileiro, como se fosse apenas jeito de estudo, e não um sujeito dinâmico. E um dos problemas mais importantes para o reajustamento estrutural da sociedade brasileira, os nossos hábitos culturais, em que quase todos os níveis estão impregnando essa visão alienada, muitas vezes paternalistas, outras vezes intensa, imparcial. Não quero uma sociologia negra no Brasil, mas que os cientistas sociais tenham uma visão que enfoca os problemas étnicos do Brasil. A partir de quem? Da experiência do negro. Quando você pega o trabalho da Lélia, o trabalho do professor Abdias, eles querem isso. O Abdias parte da experiência do quilombo. A Lélia parte da experiência da mulher negra. Mas, na verdade, o que se diz é que nós queremos falar a sociologia a partir da nossa experiência de vida, a partir da nossa história. Essa era o grande anseio e também uma crítica profunda aos métodos de estudo do negro. Ou seja, métodos esses que usavam regras dos quais a nós negros não interessavam. Ou seja, então, várias obras, se vocês lerem com atenção, nós somos objeto de estudo. Ou seja, nós não temos a fala, nós não somos ouvidos sequer, somos invisíveis e inaudíveis. Ou seja, também não somos sequer porta-voz de nada. A penúltima. O estudo sobre negros brasileiros, nos seus diversos aspectos, tem sido mediado por conceitos acadêmicos. Essa é uma outra questão importante. Eu já peguei várias bancas em que o cara tinha preconceito em relação e queria falar sobre negro. Como é que é isso? Mas pior, o cara não entende que ele, como branco, tem preconceitos. Ele é racista. E esse cara reproduz isso no trabalho dele. Então, ou seja, essa sociologia negra, muitas vezes, essa sociologia tem aspectos brancos em que o próprio autor não reconhece isso, não faz a sua autocrítica. E eu considerar o negro como objeto de estudo, parece loucura isso, né? Mas para grande parte dos cientistas que se dedicam a esse assunto, nós somos um mero objeto. Não há nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de relacionamento em relação a isso. Por favor, próximo. Vamos para outra aqui. A língua está me cobrando aqui. Vamos para outra. Olha, a gente sabe que são os livros, as pesquisas, que sem uma praxe política, que irão produzir essa modificação. Ou seja, não adianta acreditar que a gente vai fazer a revolução
através do uso. Para o Clóvis e para o Eduardo, era preciso casar isso com uma praxis. Uma praxis de luta, uma praxis, e isso aqui é uma das praxis importantes. Eu espero que essa minha fala, ela possa ser um registro, primeiro o seguinte, antes de Joás, de Bahia, do Wilson, de Walter Silvério e tudo mais, muita gente trabalhou. A gente colocou a sua vida em defesa da luta da população negra. Eu não falo colocar a vida em termos de figura, não, de poesia. Eu falo real. Ou seja, que muita gente, muitas dessas pessoas tiveram uma vida muito dura e uma morte muito sofrida. Mas estão aqui vivos porque vocês me deram a oportunidade de poder falar um pouco deles nessa exposição. Muito obrigado.